Olá pessoal, olá para todos aqueles que estão aí acompanhando as nossas aulas. Hoje eu vou gravar para vocês as correções das seguintes aulas, da aula 16 e da aula 17, tá bom? Sexta-feira eu não consegui gravar porque eu fiquei com muitas coisas para fazer da escola e eu passei o final de semana fazendo trabalho interno, posso dizer assim. E hoje eu vou gravar para vocês então essas duas aulas, essas duas correções. Na aula 16, então a gente vai retomar primeiro a aula 16. A aula que eu dei, olha lá, a aula 16, a aula que eu dei no dia 5/3, tá bom? Que foi sexta-feira, tá? Sexta-feira passada, certo? E aí depois a gente vai para a aula de segunda-feira, que foi ontem. Na aula de sexta-feira, eu passei para vocês o seguinte, na parte de português, eu passei o exercício 7, escreva uma frase para cada cena. E aí então, lá tinha o quê? Várias cenas, tinham cenas da turminha da Mônica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eram 7 cenas, né, pessoal? 7 cenas de historinhas da turminha da Mônica, certo? E aí vocês teriam que escrever, olhando então aquelas cenas, uma frase. Primeira frase. A primeira frase aparece a Magali e a sua gatinha, a Mingau. Elas estão de bicicleta. Então eu vou colocar para vocês com letra de mão, letra cursiva, tá bom? Mas se vocês quiserem escrever outra frase, beleza, tá bom? Certo? Eu bolei uma outra frase, mas vocês podem escrever a frase que vocês conseguirem aí. Eu tô gostando muito de ver, porque tem muita gente mandando para mim atividades. Muito obrigada. Assim, eu estou colocando no meu arquivo para mostrar então para a direção e para fazer as notas de vocês, tá bom? Nós estamos em pleno vapor, tá? E fazendo as atividades, certo? Então ali, primeira frase, Magali, eu vou escrever com letra de mão, olha lá, Magali. E Mingau, quem é Mingau? Mingau é a gatinha da Magali. Foram andar de bicicleta. Vou escrever aqui embaixo para não ter problema para vocês, tá bom? Certo? Eu vou apagar aqui os números para ficar mais fácil para vocês, tá? Para vocês entenderem então a frase. Olha lá, minha linha acabou, certo? Então eu vou para a próxima linha. Magali e Mingau foram andar de bicicleta. Olha o B, ó. Bicicleta. Acabou minha frase, ponto final, tá bom? Segunda frase. Então vai para outra linha, escreve então número 2, que é a segunda frase. Na segunda frase, Mônica foi para a escola e Cebolinha pegou o Sansão. Então é lá, Mônica. Por que eu tô escrevendo então essas palavras com letra maiúscula aqui, ó? Essa e essa. Porque elas são personagens, são substantivos próprios. Ah, mas essa Mingau aqui é uma gatinha. Beleza, não tem problema. Mas ela tem um nome, Mingau. Então quando você coloca o nome no seu bichinho, ele também, esse nome desse bichinho, então é um substantivo o quê? Próprio. Então você tem que começar a escrever com letra maiúscula, tá? Então vamos supor, se o cachorro entrou em casa. Esse cachorro com letra o quê? Minúscula.
pequena. Agora, se o seu cachorro chama Fred, então você escreve Fred entrou em casa. Esse Fred é com F maiúsculo, tá bom? Então, olha lá, Mônica foi à escola. Olha lá, esse A, o que é isso? É o acraseado, é A mais A, que a gente vai aprender depois, tá bom? Então, tem o quê? A pontuação, então, o sinal de pontuação é pra lá, tá bom? Certo? O sinalzinho. E Cebolinha, que é o personagem também, então escreve com letra maiúscula. Pegou o Sansão. Quem é Sansão, professora? Sansão é o quê? Coelhinho, também coelhinho da Mônica. Ponto final. Sansão é o coelhinho da Mônica. Coelhinho azulzinho, que ela tem o maior amor por ele, né? E ela anda sempre com o coelho dentro da bolsa ou com ele nas mãos. Então, Sansão também é com S maiúsculo, tá vendo? Exercício número 3. Cascão fugiu da chuva. Olha lá. Cascão fugiu da chuva. O Cascão, esse personagem, ele morre de medo da chuva, de tomar chuva. Ele tem medo de banho, de tomar chuva, né? Então, ele sempre tem medo de água, certo? Exercício 4, né? A frase 4. Então, a frase 4 é a seguinte. Magali, que é a personagem lá, né, da turminha da Mônica. Magali só pensa em comer. Em comer. Que aparece ela lá, né, no desenho, ela com um balãozinho assim, aquele balãozinho redondinho e as bolinhas. Quando aparece assim é porque a personagem da história em quadrinhos está pensando, tá bom? Então ela é um balãozinho assim e tem os pontinhos chegando até na cabeça. Então quer dizer, ó, o personagem está pensando. 5. Mônica ganhou um presente. Mônica. Olha o som. Se não, se tivesse um som agudo, né? Aquele tracinho assim, seria Mônica. Igual vovô, tem o chapeuzinho. E vovó tem um grampinho, tá? A vovó, os grampinhos, que é o acento. Olha lá, que é isso? Vovó tem acento e vovô também tem acento. A vovó usa grampinho, que é isso aqui, ó. E o vovô usa chapéu, tá bom? Vovô usa chapéu e vovó usa grampinho, tá bom? Só para vocês relembrarem, tá bom? O sonzinho. Então, quando for aparecendo, a professora já vai explicando para vocês, tá bom? 5. Mônica ganhou um presente. Ganhou um presente. Presente. Ponto final. Certo? E aí, exercício 6. Tá? 6. Mônica, que são o quê? Aqueles desenhos. Mônica está escrevendo uma carta. Uma carta. Carta é uma mensagem, né? Que antigamente as pessoas escreviam cartas. Hoje as pessoas nem escrevem mais. Escrevem direto no WhatsApp, né? Mas antigamente as pessoas escreviam cartas. Eu mesma escrevi muitas cartas para muitas pessoas lá longe, de meus amigos. Então, essa era uma maneira o quê?
de você se comunicar, cartas, tá? E-mail, e-mail, que a mamãe usa o e-mail, que se escreve assim, ó. E-mail. Que é isso? Mail é correio, correio eletrônico, tá? E-mail, correio, tá bom? Só para vocês saberem. 7. Cebolinha e Cascão tiraram uma foto. Cebolinha e Cascão tiraram uma foto. Ponto final. Tá bom? Então eu vou ler com vocês essas frases. Vamos lá? Então, olha lá. Magali e Mingau foram andar de bicicleta. 2. Mônica foi à escola e Cebolinha pegou o Sansão. O Sansão tá dentro da bolsa dela, tá? 3. Cascão fugiu da chuva. 4. Magali só pensa em comer. 5. Mônica ganhou um presente. 6. Mônica está escrevendo uma carta. E 7. Cebolinha e Cascão tiraram uma foto. Beleza? Então, quem fez, beleza, pode fazer outras frases. Eu só estou explicando como faz, então, essas coisas, tá? Continuando, pessoal. Continuando lá a aula. Agora eu vou apagar a lousa. Como eu falei pra vocês, né? Minha lousa é curtinha. Aqui em casa eu uso uma lousa bem pequena, porque não tem como usar uma lousa maior, porque eu não tenho muito espaço. Mas a gente vai, até quando a gente voltar, eu vou ter aquela lousona grande, né, que vocês conhecem, aquela lousa bem, né, bem mais prática pra gente poder escrever, né, pessoal? Pra gente poder escrever. Só tô tirando um pouco pra essa parte, pra ficar mais fácil pra gente continuar. Vamos lá? Então, olha lá. Do dia 16, da aula 16, então a gente fez o exercício 7, que foi esse, e depois a gente foi para o exercício 9 de matemática, tá? O exercício 9 de matemática, eu fiz para vocês numa folha, para explicar melhor. Deixa eu retomar aqui, né? Para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Olha aqui. Eu pedi para vocês assistirem um filminho falando sobre figuras geométricas, tá? Então, lembrando as figuras geométricas, nós vamos lembrar algumas figuras, certo? Existem figuras geométricas que a gente chama de planas, que vocês conhecem desde que vocês nasceram, né? Nesse caso, que são as seguintes. Essa aqui, que é o círculo. Essa daqui, que é o quadrado. Essa daqui, triângulo. Essa daqui, retângulo. Tá? Eu tô pegando as mais básicas. Então, essa daqui é o círculo. O círculo. Círculo. Esse aqui é o quadrado. Quadrado. Esse aqui é o triângulo. E esse aqui é o retângulo. Tá? Retângulo. Relembrando um pouco. Olha o som, retângulo, né? Tá? Então, o que a gente vai relembrar? Essas figuras são planas. Que é isso, plana? Ela tem o quê? Ela tem essa forma aqui, ó. Tá bom? Certo? Você olha a figura de frente e ela parece um círculo redondo. Essa daqui, ela tem os 4 lados iguais, tá? É chamada de quadrado. Tem 4 lados iguais. Esse aqui é triângulo, tem 3 lados, ó. 1, 2, 3, triângulos.
triângulo. Existem outros tipos de triângulo, tá? Esse é o triângulo mais simples que a gente está trabalhando, certo? E esse aqui é o retângulo. Qual a diferença entre o retângulo e o quadrado? O retângulo ele tem dois lados iguais e outros dois que são diferentes, tá vendo? Ele é mais estendido. O quadrado não, os 4 lados são iguais, como se fosse a face de um dado, tá bom? E aí depois nós temos as figuras espaciais, que é isso, que a gente pode ver então em outras dimensões, não só nessa parte plana, planificada. Eu vou fazer, mas não sei se vai dar certo, tá bom? Eu vou ver se eu faço o melhor possível. Olha lá, essa daqui esse daqui é o cubo, tá? Quando você olha pro cubo, essa é a face. Mas você consegue enxergar essa e essa. E existe uma face, as outras faces, são as 3, que estão atrás dela, tá bom? Então essa aqui é o quê? Isso aqui é um cubo, tá bom? Cubo. É como se fosse um dado. O dado é a forma do cubo, tá bom? Lembra da material dourado? Quando a gente pega 1 milhar, 1000 quadradinhos, eles têm a forma de um cubo, tá bom? Outra forma geométrica que vocês conhecem bem, que é a bola. Eu vou fazer assim, ó, tá? Que a gente chama de esfera. Esfera, uma bola, esfera. Esfera, tá bom? A esfera, tá? O mundo tem também a forma do quê? De uma esfera. Esfera. Lembra aquele desenho que chamava Dragon Ball Z? As esferas do dragão? Então, esfera. A bola ela é uma esfera, é uma figura geométrica espacial, tá bom? Outra figura geométrica espacial que a gente usa bem, que a gente usa bastante, é o triângulo, que a gente junta e forma-se uma pirâmide. Pirâmide. Lembrando da pirâmide, todo mundo sempre lembra da pirâmide do Egito. Isso mesmo, a pirâmide do Egito. Aquela forma assim, tá? Pirâmide do Egito, ela era o quê? Nada mais que o túmulo dos faraós, tá? Quando os faraós morriam, eles embalsamavam o corpo dele e colocavam todas as riquezas dele dentro da pirâmide. Então, todas as pirâmides que existem, não tem só aquelas 3 grandes, que é a Quéops, Khafre e Mycerinus, tá? Que são os nomes dos reis da época. Quéops, Khafre e Mycerinus. Quem quiser escutar lá no YouTube, tem bastante coisa falando sobre pirâmides, é muito interessante, tá? Mas o que é interessante na pirâmide, tá? Existe pirâmide de base quadrada, aqui é um quadrado, tá? Essa forma aqui, ó, você vê aqui embaixo. Ou tem pirâmides também com base triangular, tá? Existem outras maneiras também, então, de você fazer a pirâmide. Essa pirâmide aqui é uma mais simples, que é de base quadrada, certo? Existe outra figura geométrica, que nós chamamos de chapéu de palhaço, ou parece aquela casquinha de sorvete, tá? Chapéu de palhaço, que também nós chamamos, que é o nome dele mesmo, é o cone. Cone, tá bom? Outra figura geométrica, forma geométrica, que nós conhecemos, é o cilindro, tá? Cilindro. Existem cilindros mais finos, mais grossos, imagina, então quando acaba o papel higiênico da mamãe, é aquela figura, tá? Redonda, tá? Então de frente, se você olhar, ela é um retângulo e por cima ela é um círculo, né? Bem interessante para vocês conhecerem um pouquinho sobre o que? As formas geométricas. E aí, no exercício 9, fala o seguinte, olha lá. Eu falei para vocês colocarem os nomes, tá? Seriam essas figuras aqui que eu queria, tá? Marque os objetos que lembram um cubo. Então, esse aqui, o cubo. O dado é um cubo, então era para fazer X. A bola não, a bola é uma esfera. Aquela caixa que tem lá também é um cubo e a pirâmide não é um cubo. Depois, marque os objetos que lembram pirâmide. Então, chapéu de palhaço, ela lembra uma pirâmide, ó.
Parece, só não parece aqui embaixo que tem o que? Essa forma circular, que é o chapéu de palhaço, que é o cone, tá? Mas ela parece, por isso que eu estou o quê? Estou considerando nesse caso. A pirâmide, beleza. Paralelepípedo, não. Qual que é o paralelepípedo? Esqueci de fazer. O paralelepípedo é o retângulo, tá? Então, você faz o retângulo. O que é isso? É o paralelepípedo. Paralelepípedo. Ah, professora, que nome comprido, isso mesmo. Sabe onde tem paralelepípedo? Quando a gente entra na rua 5, lá no centro da cidade, a gente vê o quê? Umas pedras, a gente sobe assim, a gente vai andando em cima de pedras. E aí o papai e a mamãe falam, ai que coisa, essa rua é tão difícil, uma rua que ela é tombada como um patrimônio histórico da cidade. Então em cima tem árvores, as árvores se fecharam e por baixo tem, então a gente passa por cima de pedras. Aquelas pedras, elas têm esse formato. Então é rua do paralelepípedo. Olha que interessante. Então é uma forma geométrica também. Então paralelepípedo. Então paralelepípedo aqui não é. E a cabaninha também é. Parece então quem? Uma pirâmide. Aí depois desse exercício aqui, ó, marque os objetos que lembram paralelepípedo. Parecem com esse. O rolo parece um cilindro, tá? Nesse caso. Essa caixa, sim. A caixa, sim. Aquela caixa parece. O dado, não. O dado tem forma de cubo. E essa outra caixa também tem forma de paralelepípedo, tá bom? Só para vocês saberem um pouco mais, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora a gente vai para o exercício. Eu tô fazendo a aula 16, tá bom, pessoal? Tô seguindo a aula 16, que eu dei o roteirinho para vocês na sexta-feira, tá? Agora nós vamos para a aula de arte, tá? Aula de arte. Então, na aula de arte, ela vai aparecer um pouco o conteúdo que a gente vê em matemática, vocês perceberam? Então, fala o quê? Quais são as formas geométricas que vocês conhecem? Então, vocês conhecem o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo, tá bom? Essas são as figuras, né? Tá? Triângulo também tem acento, professora. Isso. Existem outras figuras, tá bom? Eu posso lembrar também o oval, na figura plana, oval. E nós podemos lembrar também o losango. Isso aqui é losango. Losango. Losango tem a forma de pipa. E oval tem forma de ovo, né? Oval, ovo, tá bom? O ovo, ele não é um círculo, ele é meio compridinho, ele é oval, tá bom? Então, essas são as figuras, o que? Geométricas planas, e essas são as espaciais, tá bom? E aí, fala o seguinte, mostra então uma figura da Tarsila do Amaral, que é um quadro da Tarsila, certo? Naquele quadro, o que você vai ver? As figuras geométricas. Que figuras que você encontra lá? Círculo, você encontra quadrado, você encontra retângulo e triângulo, tá bom? E lá você encontra algumas figuras também que você pode ver também o cilindro lá, certo? Algumas figuras espaciais lá, mas eu só tô considerando então essas figuras aqui, ó, planas. Então você encontra o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo, tá bom? Só para vocês saberem. Cores. Aí o exercício 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre cores. Então vamos lá, pessoal. Cores. Vou apagar a lousa. Não sei se vocês lembram, mas a gente tá toda hora apagando a lousa, né, pessoal? Não esqueça de enviar depois a aula para a professora pelo WhatsApp, tá? Quem já enviou, beleza, não precisa mais enviar. Só quem ainda não enviou.
certo? Só quem ainda não enviou. Quem já enviou, fique tranquilos que eu já recebi e já coloquei lá no meu arquivo, tá? Eu tô olhando, tô vendo quem tá fazendo as atividades, beleza? Então, olha lá, as cores primárias, né, são puras, cores puras, que não surgiram através de outras, são cores puras. Que cores são essas? Espera um pouquinho, que eu preparei para vocês aqui também. Então, as cores primárias. As cores primárias são essas três: vermelho, amarelo e azul, beleza? E aqui são as cores secundárias. O que acontece nas cores secundárias? A gente mistura então o vermelho com o amarelo, se você misturar fica laranja. O vermelho com azul fica roxo ou violeta. E o amarelo com azul fica verde, tá bom? Então, se você misturar as cores. E a partir daí, a gente tem o que? A mistura de outras cores em tonalidades diferentes. Por isso, quando a gente pega uma caixa de lápis de cor, existem várias tonalidades, tanto de azul, de vermelho, tá? Tem outras cores diferentes, diversas. Por quê? Por conta dessa mistura, um pouco a mais, menos, e aí vai formando o quê? Cores variadas. Beleza? Então, são as cores primárias e secundárias. Então, mostra então na obra lá da Tarsila do Amaral de novo, né? Volta à obra. Então, quais são as três cores primárias que nós vimos lá? Vermelho, amarelo e azul. Professora, como eu escrevo essas palavras? Vamos lá? Eu escrevo assim: vermelho. Olha lá, deixa eu arrumar aqui. Vermelho, vermelho, amarelo e azul. Essas três cores são as cores primárias. As cores secundárias são laranja, laranja, violeta ou roxo e verde, tá bom? Então aqui, ó, cores primárias, essas são as cores primárias e essas são as cores secundárias. Tá joia? Tá certo? Então essas são as cores. É o que tá pedindo lá para você fazer então uma listinha. Exercício número 4. O exercício número 4 vai voltar de novo para as formas geométricas e vai falar um pouquinho sobre o primeiro arquiteto que existiu aqui no Brasil, que é o arquiteto número 1. É o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, tá? Oscar Niemeyer. Hoje ele já faleceu, ele viveu bastante tempo, ele construiu, uma das obras dele é a construção do quê? Da cidade de Brasília. Olha que legal. Ele construiu aqueles prédios diferentes. E aí fala pra gente olhar um pouco mais os detalhes de um prédio, que é o prédio Nereu Ramos, que é o Palácio do Congresso Nacional. Então nós temos lá a figura assim, ó, a figura de dois paralelepípedos e aí um semicírculo de um lado e um semicírculo do outro, né? Um para cima e o outro para baixo. Ele era genial, o Oscar Niemeyer, ele não gostava de formas retas. Ele gostava de trabalhar aquilo que era diferente. Então, nesse caso, ele trabalhou então o que? As figuras geométricas espaciais, certo? E aí, no caso, fala o seguinte, para você fazer um desenho de uma figuras geométricas, tá? E aí, você fez o seu desenho, certo? Eu fiz o meu desenho bem simples das figuras geométricas, só para vocês mostrar para vocês que eu também faço, tá? Então, olha lá, seria assim, ó, tá vendo? Ó, o carro, bem simples, ó, triângulo, árvore com as bolinhas, uma igreja bem diferente, aqui são prédios, tá vendo? Então, para fazer o quê? Um desenho com figuras geométricas. Ah, professora, poderia pintar também assim? Poderia pintar, tá bom? Bem bonito e mostrando para a professora, joia?
Então é isso que eu quero que vocês façam, um desenho bem legal usando as formas geométricas, um desenho de uma cidade, beleza? Então agora a gente vai para a aula 17, que foi a aula de ontem, tá? Ontem foi dia 8/3/2021, certo? Parabéns às mulheres, parabéns a cada uma delas. Você criança, menina, e você também mãe, mulher, porque nós temos muita coisa ainda para ensinar nesse mundo e aprender também, certo? E nós estamos fazendo o nosso melhor. Sempre faça o seu melhor, menina, e você também, menino. Dê um abraço na sua mãe, porque ela também é sua companheira. Beleza? Passei para vocês um vídeo sobre mulheres, bem legal para vocês assistirem um pouco mais. Seria interessante vocês assistirem para ver as mulheres fantásticas. Eu tenho outros vídeos, mas eu passei esse porque eu achei melhor para vocês assistirem, tá? Então, olha lá. Na sequência da aula de hoje, eu passei o seguinte. Passei o exercício número 8, certo? Exercício número 8 de português, de língua portuguesa, tá? Eu vou apagar aqui porque eu preciso de mais espaço na louça, tá bom, pessoal? Pra gente poder fazer, porque são também frases. Pensando na frase, a frase sempre tem que ter o quê? O personagem dessa frase, a ação que ele tá praticando e o que ele tá fazendo, né? Certo? Não esqueçam disso, tá bom? Então, olha lá. Exercício, então, é o exercício 8 de português, exercício 8 e 9. Então, vamos lá. Então, exercício 8, vocês tinham, então, vários desenhos, de novo, né? Vários desenhos, e aí vocês teriam que colocar em ordem as frases, tá? A primeira frase é colocar a letra, que é o número, né? O número. A frase era: o Cascão e a Magali estão brincando na gangorra. Estão brincando na gangorra. Na gangorra. Gangorra é aquele brinquedo, tá? Tem lá no parquinho de vocês. Então, olhando lá, vocês vão ver o desenho e vai ver o número. Que número que tá lá?